Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu já vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá a fim de maratonar o Tecnologia em Curso lá no Spotify? Corre lá e segue a gente. E se você é apaixonado com tecnologia e futebol, este é o seu podcast. E o nosso tema de hoje, o nosso convidado, ele é muito especial. Nós iremos falar sobre futebol e história de vida. E o nosso convidado é Valdir Antônio de Leles, conhecido carinhosamente como Amarelinho, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor aqui como ex-atleta, como um profissional incrível. Eu tenho uma honra e o privilégio de poder trabalhar com você. Seja muito bem-vindo, seu Amarelinho. Obrigado. Mas eu acho que eu é que tenho que agradecer, porque você está me colocando frente a um público e que não me conhece às vezes. Então eu estou fazendo um marketing pessoal, queira ou não. Muito obrigado. E é um prazer e uma honra também estar aqui. E me coloco ao inteiro dispor, se você quiser saber e tal, se eu puder responder, ok? Que legal, seu Amarelinho. Então, o torcedor americano, os nossos ouvintes, que hoje é apaixonado com futebol, que quer conhecer um pouco da história, um pouco da sua carreira, né? O que o seu Amarelinho está fazendo hoje. Então, aqui é o seu podcast. Então, esse conteúdo é muito interessante. Seu Amarelinho, antes de começarmos aí o nosso bate-papo sobre futebol, né, carreira, história de vida, eu queria saber um pouquinho. Me conte, quem que é você? Natural de onde? Quem que é o senhor Amarelinho? Me conte, por favor, fica à vontade. É um prazer falar sobre isso. Eu não sou egocêntrico, mas isso mexe com o astral da gente, né? E para vocês eu vou tirar o chapéu. Boa noite a todos. Eu sou o Valdir Antônio de Leles, nascido em 2/7/40, e meus pais, Antônio de Leles, natural de Rio Piracicaba, Minas Gerais, construtor, e minha mãe, filha de italianos, nascidos na Sardenha. Eu comecei a me conhecer no grupo escolar Sandoval de Azevedo e fiz o curso primário, entrei para o colégio e aí fui seguindo os passos normais da vida de um jovem, né? E com relação ao futebol, eu tenho certeza, futebol mexe com a gente, é ou não é? É a paixão do brasileiro, né, seu Amarelinho? Exatamente. Então, eu com 4 ou 5 anos de idade, o meu primeiro presente de Papai Noel que eu pedi foi uma bola. E ganhei uma bola daquelas que amarravam ainda com tirinha de couro. É mesmo? Mas fiquei muito feliz, né? Eu devia ter uns 4 ou 5 anos. E foi aí. Acho que eu já nasci, né, com esse caminho preparado, sabe? E aos 10 anos de idade, aliás, antes de 10 anos, porque o Estádio Independência começou a ser construído no final de 47, início de 48, para que a Copa do Mundo de 1950, para que Belo Horizonte recebesse 3 jogos da Copa do Mundo de 1950. E o responsável por Belo Horizonte ter conseguido isso foi um ex-jogador do América, fundador do América, doutor
Otacílio Negrão de Lima. Se não fosse ele, não teríamos Copa do Mundo no Brasil, em Belo Horizonte. E como eu frequentava a construção do estádio, eu e uns colegas meus surfávamos nos aterros com papelão ou com tábuas, né? De tanto frequentar ali, um dirigente do 7 de setembro na época, se não me engano, não tenho certeza, mas acho que o nome dele era Américo Tunes. Tanto é que tem uma rua no Estádio Independência que chama Ismênia Tunes. Eu não sei se é filha, se é esposa dele ou o quê. Tem uma ligação, né? Tem uma ligação. Então, de tanto frequentar lá, eu comecei a jogar futebol no Infanto do 7 de setembro. E com 15 anos de idade, eu comecei a disputar um campeonato de Belo Horizonte na categoria juvenil. Que bacana. E naquela época, juvenil disputava-se até 20 anos. Você fez 20 anos, aí você tinha que parar de jogar na categoria, passar para outra. Até para que os nossos telespectadores possam compreender, naquela época nós tínhamos os juvenis, né? Sim. E hoje como se fosse as categorias de base, seu Amarelinho? Sim, seria categoria de base. Mas não tinha divisão sub-13, sub-15, sub-17 e juniores como tem hoje. O juvenil era até 20 anos. Do juvenil, o atleta ia para o profissional. Depois do juvenil, tinha aspirantes. Os aspirantes? Quem são os aspirantes? Os aspirantes eram aqueles jogadores já profissionais que não tinham oportunidades no quadro principal ou não ficavam no banco nos dias de jogos. Eles disputavam um campeonato, normalmente na preliminar dos jogos. Eram os aspirantes. Quem eram esses jogadores? Eram ex-juvenis que já tinham passado da idade e não tinham lugar no profissional, e os jogadores profissionais que não conseguiam ser titular. E tinha em Minas Gerais um campeonato de aspirante acirrado. Tinha jogador que preferia disputar o campeonato de aspirante do que o de profissional. É mesmo? Verdade. Eu conheci um que ele preferia jogar no quadro de aspirantes, que era o Roberto de Castro Pereira, meu amigo, faleceu há 2 anos atrás e tal. Então, o futebol naquela época, para mim, era o maior atrativo do mundo. Eu, como morava na Avenida Silviano Brandão, a 100 metros do Independência, praticamente, eu não perdia nem a palestra que o treinador fazia, nem as instruções que ele dava. Eu estava lá todo dia. E de tanto frequentar lá, eu comecei a jogar. Com 15 anos, eu disputei o primeiro campeonato juvenil, pelo 7 de setembro. Meu primeiro jogo foi em Sabará, contra o Siderúrgica. Ganhamos de 3-1. E na saída do jogo, o time do Siderúrgica estava concentrado, o profissional estava concentrado lá e assistiu ao jogo. Na hora que eu passei, um jogador do Siderúrgica falou assim: "Ô, garoto, você vai ser bom, hein, senhor? Se você não ficar mascarado, você vai ficar muito bom. Gostei de ver seu jogo." No ano seguinte, esse jogador apareceu no 7 de setembro, foi contratado pelo 7 de setembro, era um meio de campo chamado Omar. A ala esquerda do Siderúrgica nessa época, 55, 56, era Omar e Barros. Que bacana isso, hein? Hoje o Siderúrgica praticamente não existe como profissional, né? Eu acho que disputa um campeonato regional lá de amadores, etc. Mas então, eu disputei esses campeonatos pelo juvenil do 7 de setembro, e em 58, final de 58, formaram uma seleção mineira juvenis para disputar um torneio na posse do Dr. João Avelange, na CBD. Para quem não sabe, né? Antigamente a CBF tinha esse nome, né? Era CBD. Explica para nós isso, Amarelinho. A CBD
era a Confederação Brasileira de Desportos. Então, ela coordenava, ela era responsável por todos os esportes no Brasil. Futebol, basquetebol, voleibol, futebol de salão, todos os esportes eram filiados, deviam satisfação à CBD. Era gerenciado pela CBD. CBD. E aí eu fui convocado para a Seleção Mineira. Nós disputamos um campeonato, um torneio no Rio de Janeiro, no campo do Fluminense, nas Laranjeiras, e foram seleções de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Goiás. E ali nós jogamos contra vários jogadores de juvenis que mais tarde vieram fazer parte da seleção brasileira. Por exemplo, o Gerson, o canhotinha. E da seleção, haviam 2 dirigentes do América que acompanhavam a seleção. Era o senhor Fernando Álvares de Azevedo, que era o diretor da base do juvenil, e o senhor Lísio Juscelino Gonzaga, treinador, o Biju, treinador da equipe juvenil do América. Eles me levaram para o América, final de 58. Disputei 2 campeonatos juvenis pelo América e fomos bicampeões, 59 e 60. Ô, seu Amarelinho, o senhor falou da sua proximidade, da sua intimidade com o estádio Independência, né? Com a Arena Independência. Sim. Viu ali a construção, brincou ali. Sim, né? Sim. O senhor mencionou também ali a Copa de 1950. Sim. Eu quero entender como que o senhor chegou no América. É exatamente isso. Foi da seleção mineira juvenil, eu tive um desempenho razoável, mas segundo o Fernando Azevedo, que era diretor do juvenil, ele me falou separadamente, individualmente, ele falou assim: olha, nós estamos levando você para o América não só porque você é um bom jogador, mas porque, pelo seu comportamento durante a seleção, pontual nos horários, sem molecagem, você joga sério, você é um cara responsável. E nós do América, nós não queremos só craques, nós queremos cidadãos. Que legal isso, hein? Então eu fui para o América e aí começou uma paixão nova, né? Porque o 7 de setembro era a minha paixão. Inclusive, eu moro na Rua Salinas, na Floresta, a 50 metros da Praça Comendador Otacílio Negrão de Lima. E acho que 99% das pessoas, dos esportistas, não sabem a Praça Comendador Otacílio Negrão de Lima, que fica ali na Floresta, entre as ruas Dona Lídia Couto, Leonídia Leite e Salinas. Essa praça era, na década de 20 e 30, o campo do 7 de setembro. O campo do 7 de setembro era ali? Era ali. Né? Que bacana isso, que informação interessante. Campo de terra, né? Era um campo. Porque 7 de setembro tinha um time profissional, mas antes ele foi amador. Então, ali era o campo do 7 de setembro. Muita gente não conhece. Que bacana isso. Sr. Amarelinho, o senhor falou que nós conversamos um pouco ali nos bastidores ali, e o senhor mencionou que já foi de cara para o profissional do América. Sim. Como é que foi essa chegada lá no profissional? É aí que entra a psicologia, o conhecimento, a capacidade dos treinadores. Quero ouvir sobre isso, Amarelinho. Por quê? O jogador juvenil, até ele sair do juvenil e encarar o profissional, os jogos são diversão, praticamente uma diversão, principalmente na minha época. Hoje pode não ser igual, e não deve ser igual, porque hoje o profissionalismo,
o rigor nos treinamentos, na preparação física. Na minha época, não. No juvenil não havia concentração. A gente treinava terça e quinta-feira. Na sexta-feira, a gente, se tivesse vaga, horário no estádio, no campo, na Alameda, né? Alameda, em parênteses, Alameda era uma cidadela. Uma cidadela. Minha mãe me perguntava assim, não sei o que eu vejo, o que você vê nesse clube, nesse América. Eu falei, é claro, só não vai lá. Por quê? Porque o América era frequentado, muito bem frequentado, tinha uma piscina fantástica, com garotas, gente de classe média para cima do América. Um pessoal bonito, né, sua Marelinha? Bonito. Então, eu adorava, eu passava o dia lá. Até estudar, eu estudava lá no América. Eu levava meus livros e ficava lá resolvendo os problemas de casa e tal, de exercícios, né, de casa. Sim. Mas então, foi uma estadia bacana no América. Sim, né? E essa diferença, poucos jogadores percebem quando sai do juvenil. Hoje não. Hoje tem os juniores, que já é praticamente profissional. Então, as comissões técnicas, as pessoas que trabalham com formação, com os atletas, eles já têm uma outra visão, eles já vão preparando o jogador para realmente levar as pancadas dele, né? Porque a gente toma muita pancada. Não é fisicamente, não. É baques psicológicos. Você está achando que vai ser titular, que fez uma jogada que não deu certo, o treinador não gostou, te coloca na reserva, tira do time. Então, isso tudo vai mexendo. Por isso é que eu digo, viu, Fernando, que um treinador de futebol profissional, um dirigente de futebol, preferencialmente, tem que ter sido um jogador. Ele tem que ter vivenciado isto. Por quê? Para ele perceber o que um jogador sente quando perde um pênalti, quando é expulso por uma jogada ocasional. Ele não teve maldade, mas ele fez uma jogada, foi um pouco afoito, né? Então, quando perde uma final de um campeonato, o treinador, o dirigente tem que ter vivenciado essas coisas para ele entender o que ele vai fazer a partir dali, né? Para tirar lição, tirar proveito dos erros, das derrotas, das coisas ruins que aconteceram. E então, quando cheguei no América, eu me senti que eu estava me realizando. Era um desejo, desde menino, se tornar um profissional? Não. Não era, senhor? Não, eu era louco com bola, gostava de jogar minhas peladas e tal, mas nunca tive na cabeça ser um profissional de futebol. Mas eu assistia, ouvia por rádio, né? Não tinha televisão, era rádio, os jogos de Vasco da Gama, de Atlético e Cruzeiro, Atlético e América. Eu sei a escala de 1957, quando o América foi campeão em cima do Atlético, ganhou de 3-1. Eu sei a escala dos dois times. Sério mesmo? Pode falar? Por favor, fica... Só que o senhor vai fazer o seguinte... O senhor vai falar essa escalação, olhando para essa câmera aqui, ó. Sim. Tá, então eu quero ver o ano... Então vamos lá. Placar e escalação. 1957... Final do campeonato de 57, na Alameda, Atlético e América. O Atlético entrou em campo com Cafunga, Murilo e Ramos. Mexicano, Monte e Afonso. Mas não é Afonso Bandejão que veio ser zagueiro depois, não. É outro Afonso, de Curvelo. Estudei e trabalhei com o filho dele, o Valério. Lucas, Lauro, Carlyle, Alvinho e Nívio. O Alvinho entrou no lugar do Nandinho.
Não sei por que ele não jogou a final. Não sei se estava machucado, qualquer coisa assim. Então, quem jogou foi Alvinho e Nívio. Nívio Gabrich, Santa Luzia. Amigo do Zizinho. O Nívio encerrou a carreira dele no Cruzeiro. Na última partida dele no Cruzeiro, o Zizinho era compadre do Nívio, que ele jogou no Bangu. O Zizinho veio ao jogo e jogou pelo Cruzeiro 15 minutos. Ninguém sabe dessas coisas. Ninguém sabe dessas coisas. Bom, a escalação. América. Tonho, Didi, Lusitano. Jorge, Lazarotti e Negrinhão. Hélio, Petrônio, Valsec, Elgin e Murilinho. Nandinho também não jogou. Aí o que acontece? São as coincidências da vida. Em 61, eu fui com a América para a Argentina. Em Buenos Aires, nós tínhamos 3 dias de folga, íamos jogar contra o Vélez Sarsfield. Então, num sábado à tarde, o treinador Arthur Nequessor falou assim, vocês estão liberados até às 10h30. Aí nós saímos para fazer compra, tomar... Aí fomos para uma lanchonete a 200 metros do hotel. Eu, Caiô, Ari, Paulo Kleber de Avelar, que hoje é meu cardiologista, Dr. Datis Rosenberg e o Arthur Nequessor, que eu já falei. Aí estamos lá na cafeteria, tomando um café, batendo um papo, conversando, fazendo uma resenha. Chegaram 2 senhores. Um devia ter 1,80 m e tantos, muito elegante, e um outro mais baixo um pouco, mas também não menos elegante. Esse senhor chegou para o senhor Arthur, que era o mais idoso no momento, né? Falou assim, vocês são de América? O senhor Arthur falou assim, sim. Ele falou assim, eu sou Roque Filimondo Valsec, campeão de 1948 pelo América Mineiro. Aí todo mundo... E eu conheci os dois. Eu vi o jogo, eu vi esse jogo, Valsec. E o Carlos Tagli, que era o companheiro dele, era cantor de tangos. E morou no Brasil por uns 4 anos e era dono de um parque de diversões no final da Avenida Silviano Brandão. Eu frequentava muito lá. Às sextas-feiras de noite, sábado, ele dava um show cantando Mi Buenos Aires querido e tal. Aí eu falei com o Valsec, falei, eu conheço vocês dois, tá, conversando e tal. Aí contei um fato que aconteceu com o Carlos Tagli. Numa noite no parque, ele estava cantando lá e a mulher dele trabalhava naquelas quando você joga um aro no maço de cigarro, na garrafa, sabe aquele joguinho? A esposa dele, a mulher dele é que tomava conta. E 2 rapazes se engraçaram com ela e tal. Ela confusão. Gritou, deu uma confusão, o Carlos Tagli veio com segurança, teve uma brigaiada danada. Eu contei isso para ele, ele falou assim, cara, eu passei um aperto aquela noite que você não imagina. Mas então são fatos que acontecem no futebol que vão fazendo uma conexão com a gente, né? Depois eu joguei na Argentina. Que bacana. O senhor mencionou aí essa sua experiência fora do Brasil. Sim. Como foi jogar lá na Argentina? Eu aprendi muito. Primeiro que eu joguei contra o El Narigón, Carlos Bilardo, já ouviu falar? Não faço nem ideia. Jogava no Vélez Sarsfield, foi treinador da seleção argentina, não sei que anos, foi 90, por aí, 79, 80, sei. Eu sei que ele foi treinador da seleção argentina. E ele, você jogou contra ele? Joguei contra ele, ele era um 4º zagueiro. E por falar em posição ali no campo, qual era a posição que o senhor jogava? Eu jogava
vou falar aqui, muita gente vai achar graça. Centeralf. Centeralf? O que é Centeralf? É o volante hoje. É o volante hoje? Só que naquela época, os clubes que tinham a boa intermediária normalmente ganhavam jogos e eram campeões. O Vasco tinha Eli, Danilo e Jorge. O Botafogo tinha Arati, Bob e Juvenal. O Flamengo, Jadir, Dequim e Jordan. O América, depois, Jorge, Lazarote e Negrinhão. Então, o Atlético tinha Geraldino, Monte e Haroldo. Esses times que tinham uma boa intermediária, normalmente superavam os outros. E até hoje, o meio de campo é que comanda um time. Você pode ter um artilheiro, pode ter um ponta muito bom, uma defesa boa, mas quem pensa, o cabeça dos times é o meio de campo. Quando você vê o América tem um Benítez. Ele pode não aguentar jogar os dois tempos, mas o tempo que ele fica dentro de campo dá gosto de vê-lo jogar. Inteligente, audacioso. A gente tem que ser o jogador de futebol, o treinador, ele tem que ter visão e ousar. Ele tem que ousar de vez em quando. Esse time que só fica jogando para trás, com medo de tomar gol, os treinadores hoje têm mais medo de tomar gol do que fazer gol. Desculpa se eu estou extrapolando. Não, seu Amarelinho, aqui o senhor pode ficar à vontade. Se o tema é futebol e história, então fica à vontade. Seu Amarelinho, eu tenho uma pergunta aqui muito interessante. Sim. O senhor falou ali do início da sua trajetória ali, né, como profissional ali, sim, nas 4 linhas. Fica à vontade. O senhor comentou ali da sua vivência, da sua experiência ali na Copa de 1950. Ali no Independência, falou muito 7 de setembro, né? Hein? E falou 7 de setembro? 7 de setembro, Futebol Clube. E o senhor falou também do início ali no América. Sim. E o senhor falou também dessa sua ida ali para a Argentina. Sim. Nessa temporada. Eu quero saber o seguinte, como que foi sua despedida dos gramados no profissional? Como foi isso? Ela não foi uma despedida como normalmente os jogadores fazem, um jogo comemorativo, uma reunião, uma resenha. Não. Eu simplesmente parei. Simplesmente parou, seu Amarelinho? No último treino, tem até uma reportagem do Diário de Minas falando sobre esse treinamento, esse último treino, a despedida do Amarelinho. E eu lembro, é um trechozinho razoável, mas eu lembro de algumas palavras que o jornalista pôs. O Amarelinho mostrou para as arquibancadas vazias o que muita gente não viu ele fazer dentro de campo. Por quê? Porque eu tive muita contusão, joelho, e tive problemas sérios de disciplina. Quer dizer, eu não era indisciplinado, mas alguns achavam. Por quê? Porque eu estudava à noite num colégio super apertado, Colégio Municipal de Belo Horizonte. E às sextas-feiras eu tinha 4 aulas à noite e no sábado 5 pela manhã. Um treinador aí não deixava a gente sair. Não sei se eu falo o nome dele, porque ele já faleceu. Não, pode falar o nome dele. Dorival Knippel, o Justric. Foi seu treinador no América? Várias vezes, pelo menos 2 vezes. E ele, sexta-feira, acabava o apronto, o treinamento, porque normalmente naquela época só se jogava sábado ou domingo. Não tinha jogo no meio da semana, não. Dificilmente. E aí, sexta-feira, acabava o treino, concentração, ninguém mais sai. Eu perdia 4 aulas na sexta e 5 no sábado. Num colégio, fazia o curso científico, 3º ano de científico. Então, eu tinha que optar. Ou eu estudava ou jogava futebol. Mas ele era
muito intransigente, até a roupa que a gente usava ele queria interferir. Você não tinha liberdade, era um escravo. Eu me sentia um escravo. Aí eu abandonei, parei de jogar. E a despedida, então, foi muito fria. Muito fria, né? O senhor ficou no Profissional do América de que época até que época? De 60 a 64. Vou contar uma coisa aqui que muita gente não sabe. Fique à vontade. O Jair Bala foi pro meu lugar. Sr. Amarelinho, nós conversamos isso nos bastidores e eu fiquei impressionado. Hoje, né, nós temos vários ídolos, né, do América. O senhor, inclusive, né, quando eu cheguei no América e tirei uma foto com o senhor, né, no lançamento de um dos seus livros, então depois eu quero comentar sobre isso. E um amigo meu, quero até mandar um abraço para ele aqui, Alisson, né, estudamos juntos, hoje era um grande profissional da área de tecnologia, né, voltado ali para telecom. E ele me falou, Fernando, Amarelinho é referência e é ídolo para nós, torcedores do América. Ele é meu amigo, por isso. e esse período que o senhor ficou, né, trabalhando ali no Profissional do América, o senhor, como que foi agora o pós-jogo? O senhor foi atuar em que área, Sr. Amarelinho? Não, o pós-jogo não foi assim, não houve um baque ou uma diferença muito grande. Por quê? Porque eu já trabalhava em banco. Aliás, 90% dos jogadores da minha época tinham emprego. Tinha ali a profissão como jogador de futebol e mais uma outra profissão. Porque o profissional de futebol da minha época treinava só pela manhã ou só à tarde, dependendo do treinador. Ele falava, nós vamos treinar de 8 às 11, segunda, quarta e sexta. Definiu. Então, na parte da tarde, eu trabalhava de 1 às 7 da noite em banco. E naquela época, havia um campeonato bancário acirradíssimo. Às vezes tinha mais torcedor do que no jogo do América. Ô, Sr. Amarelinho, um ponto que me deixou curioso, acabou que a gente não avançou com ele, quando o senhor estava saindo do profissional, Jair Bala entrou no seu lugar, para cobrir a posição ali que o senhor atuava. Como é que foi isso? Ele não sabia disso, não, nem eu fiquei sabendo posteriormente, porque eu abandonei, saí do América, meu contrato ficou preso ao América e daí uns meses apareceu o Jair Bala jogando na minha posição. Porque eu era centro médio, mas em 63 o Paulista, que era meio armador, foi contratado pelo Atlético, foi pro Atlético. Aí eu fiquei na Hilton Chaves e eu de meio de campo, eu como meio armador. Daí a pouco, o problema com o Ilstrick e tal, eu me afastei. Aí o Jair Bala veio para o América, foi contratado. E o Jair Bala é ídolo do América, é considerado o jogador, o melhor jogador de todos os tempos do América, né? E meu amigo, Jair Félix da Silva, faleceu há 2 anos e pouco atrás. Um cara fantástico, um coração desse tamanho. Que bacana, Sr. Amarelinho. Sr. Amarelinho, eu queria saber, o senhor retornou para o América, hoje nós trabalhamos juntos. Como que foi esse retorno e os projetos que o senhor vem desenvolvendo lá com os ex-atletas? E eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor vem desenvolvendo lá, a função do senhor lá, quais os papéis que o senhor vem desenvolvendo lá? Bom, eu achei essa pergunta muito interessante porque eu vou falar sobre umas coisas que estão, sobre uns projetos que nós estamos vendo agora, que eu acho que eu ainda vou fazer mais sucesso do que quando eu jogava. Ah, é, Sr. Amarelinho? Por quê? Assim que eu saí do América, eu comecei a trabalhar, eu já era bancário.
fui promovido a gerente. E comecei a trabalhar na parte final do dia e da noite, e parte da noite, em escolas de língua estrangeira. E isso foi bom para o senhor, né? Muito, muito bom. Aprendi a falar alguns idiomas que vieram me beneficiar no futuro. Trabalhei na ETMIG, Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais. E o diretor da ETMIG saiu da escola e comprou o MAI, Modern American Institute. E o que seria o MAI? Me levou para lá. É uma escola de inglês. Mas na ETMIG eu trabalhei 7 anos. Aprendi a falar um pouco de italiano, de francês, de espanhol, até russo. Как ты поживаете? Спасибо, хорошо и ви. Então, mas não falo russo. O senhor não está xingando ninguém não, né? Não, em russo não, né? Muito pelo contrário. Então, trabalhei no MAI mais 5 anos. E no MAI eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, joguei futebol lá, participei de todas as atividades que o MAI teve e tal. E isso me aumentou o meu currículo, né? Tanto é assim que quando eu comecei... Aí eu voltei para o América. Retornou para o América. Em 2001, fundamos uma associação de ex-atletas do América. No falecimento do Zuca, lá no cemitério, estavam reunidos Zé Horta, Ari, Roberto Castro, Juca Show, eu, Laércio, Hilton Chaves. Aí o Jair Bala, conversando com o Zé Horta, falou assim, com o Roberto, falou assim, aqui, nós precisamos encontrar mais vezes, a gente só encontra em velórios. Aí o Roberto era dirigente da ABB, ex-funcionário do Banco do Brasil, aposentado. Ele falou assim, deixa comigo que eu vou resolver isso. E começou a marcar alguns jogos de confraternização com a ABB, com outros clubes aí e tal. E aí começamos, todo mês a gente encontrava e tal. E surgiu a ideia de fundar a Associação dos Ex-Atletas do América. Pioneira no mundo. Que bacana isso. E hoje já deve ter mais algumas. São Paulo parece que tem, etc. Mas, então, numa noite do dia 3 de outubro de 2001, o Hilton Chaves deixou a casa dele à nossa disposição para a primeira assembleia de fundação da associação. Que bacana isso. O primeiro presidente foi o Vicente de Paula Costa. Sabe quem é o Vicente de Paula? É o Toledo, pai do Toledinho. Ele foi o primeiro presidente da associação. Jardel, Ari, Roberto Castro, Fernando Fantoni. Esse povo todo já morreu. Outro dia, eu estava lá em casa, olhando uma foto do América de 1961, no Independência. Independência antigo, né? Aquela construção antiga ainda. Só eu e o Amaury Horta estamos vivos. É uma história de vida, são pessoas que têm orgulho de falar do futebol, a história do futebol, né? E é por isso, você falou nos livros, é por isso que eu estou escrevendo. Eu tenho mais 3 livros que ainda não foram editados. Estou dando um tempo, porque senão satura o mercado. Ô, Somerelli, já entrando nesse assunto aqui, eu tive a oportunidade, né? De ir na publicação desse livro aqui. No lançamento. No lançamento. O senhor, né, autografou, então tiramos ali uma foto. Ô, produção, por favor, dá um foco aqui nesse livro aqui.
Tá, esse foi o primeiro lançamento, seu Amarelinho? Esse foi o primeiro. Ah, legal. E esse aqui... Esse foi o segundo. No seu aniversário. Me corrija se eu estiver errado. Dia 2/7 do ano passado. Esse eu não fui, mas eu ganhei de presente. Sim. Tá, eu não podia, eu tinha um outro compromisso. Claro. Seu Amarelinho, o pessoal quiser conhecer um pouco da sua história, né? Tô vendo aqui que é História do Amarelinho, Crônicas do Amarelinho. O pessoal quer comprar seu livro, aonde o pessoal... Vou falar sobre isso. Por favor, nós vamos deixar aqui todas as informações. O terceiro livro, eu vou dar o título de assim, Marcas de uma Geração. Por que isso? Porque nesses livros eu conto histórias, claro que minhas histórias, mas estão inseridas ali histórias de Belo Horizonte. Por exemplo, eu vou mudar um pouquinho o assunto, mas eu acho interessante. Fica à vontade. Em 1959 ou 60, por exemplo, eu e um colega meu, que é meu amigo até hoje, eu tenho amigos do grupo escolar ainda, que eu convido tem um convívio ainda. Com ele, de vez em quando a gente liga e tal. Esse amigo chama Expedito Noronha Costa. Ele era cunhado do Sérgio Ferrara, que foi prefeito, etc. Eu e o Expedito, num fim de semana que não tinha jogo, é bom frisar isso, não tinha jogo, não tinha concentração. Eu e o Expedito fomos para uma hora dançante, para uma festa, no DCE, na rua, acho que é Antônio de Albuquerque, ali pertinho da Praça da Liberdade. Diretor central dos estudantes. Ficamos lá, o baile e tal, saímos de lá, eram as 2h30 da manhã. Gostava de uma festa, seu Amarelinho? Sempre gostei de cantar, de dançar. A dança me ajudou a driblar os adversários. Mas então, saímos de lá do DCE, eram as 2h30 da manhã. Naquela época não tinha mais bonde naquele horário, nem ônibus. E carro de praça, táxi, era impossível para nós. Então nós viemos descendo a Rua da Bahia. Chegou ali próximo ao Cine Metrópole, eu trombei num cara que vinha subindo a Rua da Bahia. Eu desequilibrei e trombei nele. O cara forte pra caramba, devia ter uns 30 anos, e o cara queria brigar de todo jeito. E o Expedito, cara, ele já pediu desculpa. Não, você fez de propósito. O Expedito, cara, você quer bater na gente? O cara falou, eu bato mesmo. Ele falou assim, antes disso, vamos tomar uma cerveja ali. Na Gruta Metrópole. O cara ficou manso na hora. Fomos lá, tomamos 2 cervejas, 30, 40 minutos depois, cada um foi para um lado em paz e tranquilo. Se resolveram com uma cerveja? Foi o único problema que eu tive durante a madrugada de Belo Horizonte. Belo Horizonte era uma cidade, é ainda, mas era outra cidade. Ô, seu Amarelinho, tem uma pergunta aqui muito interessante. Voltando aqui para o futebol e história de vida. Sim. Nós vamos deixar todas as descrições, né, para quem quiser conhecer um pouco da sua história, do seu trabalho, tá na descrição aqui desse vídeo. Sim. Mas antes, o que eu gostaria de ouvir do senhor? Claro, obviamente com toda a sua experiência, com a sua bagagem como profissional, né, do esporte, e também teve uma vasta experiência ali no mercado financeiro. Sim. Eu queria ouvir do senhor o seguinte: qual a sua visão do futebol de antigamente com o futebol de hoje? Eu queria que o senhor fizesse um paralelo aí. Não existe paralelo, existe uma bifurcação. Bem diferente? Bem diferente, bem diferente. Por quê? São vários motivos. Primeiro, o futebol da década de 40, 50, 60 era um futebol clássico, técnico. O Brasil era tido como bailarinos. Os jogadores brasileiros eram tidos no exterior como bailarinos. E o maior bailarino, para mim, do futebol
foi o Ronaldinho Gaúcho. É mesmo? Eu acho. Mas teve outros que as pessoas hoje não só veem o futebol de alguns anos para cá. Mas quem viu o Zizinho jogar, né, era um cracaço de bola. Quem viu o Danilo Alvim, um volante, um centro médio, um center-half, clássico, cabeça erguida, só. Né? Então, e hoje o futebol é força, é marcação. Na minha época, eu jogava em meio de campo, a bola vinha, você tinha como dominar, pôr a bola, matar no peito, pôr no chão, levantar a cabeça. Hoje, antes da bola chegar, os caras já te atropelam. Estão atropelando, é ou não é? Na minha época, era difícil você machucar, dar cabeçada um no outro. Por quê? Eu acho que hoje os caras cabeceiam com o olho fechado. Será que é medo, seu amarelinho? Não sei, mas é porque as pessoas, os jogadores hoje, a maioria estão de olho na bola, né? Então, na hora de subir, né, tal de olho é na bola, então bate mesmo. Mas então o futebol da minha época, eu classifico de um futebol romântico. Futebol romântico. Tá? Eu adorava jogar bola, dar uma de trivela, dar um passe de calcanhar, né? Dar um lençol no cara. Hoje você não pode fazer isso, não dá tempo. Então o futebol hoje evoluiu muito nesse aspecto, né? Marcação em cima. Eu, por exemplo, eu jogava em meio de campo, eu corria de 5 a 6 quilômetros por jogo. Hoje os caras correm 13, 14. Né? Então o esforço físico é muito maior, muito grande. A velocidade. Eles molham o campo para a bola ficar escorregadia. Que é isso? Ô, seu amarelinho, que bacana, né, ouvir, né, um pouco da sua história. Precisamos avançar e eu gostaria, o nosso tempo ele é curto, ele é escasso. Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para essa garotada de hoje, inclusive para os atletas. Eu tive a oportunidade de trazer aqui uma atleta, inclusive do futebol feminino, né, do América. Sim. Vou trazer outros profissionais do futebol também, né, da mesma forma que eu estou, né, trazendo o senhor aqui. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de vida, né, toda a sua trajetória, um conselho. O senhor tem uma experiência muito bacana. Sim. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para nós. Com prazer. Vou falar até italiano, para você não achar que eu não tive lá. Fala em italiano, depois tem que fazer a tradução. Piacere, grazie mille. Aqui, a mensagem que eu deixo para esses jovens é o seguinte: responsabilidade. Responsabilidade. Se preparem para uma segunda carreira. Porque o Tele Santana sempre falava isso. E ele era um treinador que ele interferia nessa parte da vida do atleta. Porque tinha atleta que o primeiro contrato dele, ele já entrava num carro modelo 0 quilômetro, que esse carrão dava uma entrada, já assumia um compromisso mensal, um pagamento de uma taxa, de um financeiro, etc. Então, ganhou dinheiro com futebol, se você não tem capacidade para investir, para gerir esse dinheiro, gerenciar esse valor, chame um profissional. É preferível você pagar um salário, uma tarifa, uma taxa, o que for, para um profissional do ramo, do que você perder dinheiro e ficar jogando dinheiro fora, igual muitos que eu vejo com mulher, com farra, com o diabo a quatro. Entendeu? E humildade. Eu vejo jogadores aí que acham que está com o rei na barriga. Tá tem nada, muito, né? Você não é nada.
de uma hora para outra você quebra um tornozelo aí, tem um problema físico e tal, acabou a sua carreira. Se você não tiver um plano a longo prazo, você está perdido. Então, último conselho, se fosse bom, né, ninguém dava, vendia. Mas você está ganhando dinheiro com futebol, mesmo que não seja muito, faça uma aposentadoria privada. Gaste aí 2, 3, 5 mil, o que você puder por mês, que daqui uns 20 anos você tem uma aposentadoria. E não vai passar aperto depois no futuro, né, seu Amarelinho? Claro, né? E juízo, viu, cara? Juízo, né, seu Amarelinho? Seu Amarelinho, para fechar com chave de ouro aqui, queria saber do senhor, né? Perspectivas, planos futuros, né? O senhor mencionou aí já de um terceiro livro. Sim. Perspectivas, planos futuros, seu Amarelinho. Bom, eu costumo brincar com meus amigos que eu tenho vários sonhos, mas eu tenho um sonho que eu não esqueço, porque quem me falou isso foi um irmão do Dino Sani, São Paulo, Seleção Brasileira. Ele falou assim, meu sonho é ser presidente do Banco Soares Marinho. E que banco é esse? Pois é, ninguém conhece esse banco. Esse banco existe em todas as praias do mundo. Soares Marinho. Gostei. Gostei, seu Amarelinho. Então, gostei. Cada um tem um sonho. Agora, não fica só no sonho, não. Põe em prática. Ação. Procure saber como que eu vou realizar esse sonho. E vá em frente. Que bacana, seu Amarelinho. Agora, só desculpa, mas a gente está esquecendo, eu estou esquecendo, esses livros podem ser encontrados na Loja do América, Boulevard Shopping, piso G1. E na Editora Bretas, são meus amigos também, na Aldre e o Rodrigo, na rua Goitacazes 71, no térreo. Tem uma galeria, tem a Editora Bretas. Meu livro está lá. Que bacana, seu Amarelinho, que bacana. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo todas as informações, até mesmo para que o pessoal possa conhecer mais o trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Já queria agradecer novamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter batido esse papo, esse bate-bola aqui, esse tete-a-tete. Foi incrível. Eu não conhecia essa história, li os seus livros, mas ter o senhor aqui tete a tete foi incrível. Ao vivo e a cores, né? Seu Amarelinho, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Tá? Eu é que agradeço essa oportunidade. Estou divulgando um trabalho meu. Estou falando de amigos, de lembrança. Passaram vários filmes histórias, aqui na minha né? cabeça, histórias. E o importante, segundo o Roberto Chiniachik, é ser feliz. Tá? E segundo Leila Ferreira também, uma escritora, entrevistadora, jornalista, porque as pessoas falam, eu gosto de andar de terno, gravado, bem alinhado. Né? Em homenagem aos amigos, tal, as pessoas falam assim, pô, mas você está elegante. Aí eu sempre falo com eles, que a Leila Ferreira que tem isso escrito. A elegância não está na roupa, está em quem a usa. Ah, aí sim, seu Amarelinho. Aí sim. Muito obrigado, uma boa noite para todos. E eu continuo à disposição de torcedores de América, de Atlético, Cruzeiro, de América. Cada um tem direito a torcer para quem entender. É isso que faz o esporte, né? Nós não temos que... Eu sou amigo do Procópio Cardoso Neto, tive amigo o Baldo Miranda, o Miquica, Laércio e vários ex-jogadores do Cruzeiro, Guerino, cantei junto com o Guerino, o maior cantor de boleros que eu conheci, Guerino e Sabu, a ala esquerda do Cruzeiro. Então, a vida é uma magia. Nós é que temos que entendê-la e querer vivê-la. Boas noites. É isso aí, seu Amarelinho. Pessoal,
Para você que ainda não curtiu esse vídeo, compartilha. Que história incrível, né, do seu amarelinho. Eu me sinto honrado em poder compartilhar um pouco da sua história, a sua experiência, sua vivência no futebol, experiência de vida. Parabéns mais uma vez. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, já curte aqui, segue a gente nas nossas redes sociais e bora para o próximo vídeo. Valeu! Bye.